ver aqui como é que ocorre a polinização. Isso é importantíssimo. Quer um exemplo clássico para vocês aqui na Lagoa da Confusão? Aqui a gente produz semente. O Evandro falou aí, né? Última aula. Produzimos semente de soja, importantíssimo para a nossa economia. Se acabar a produção de semente de soja, a Lagoa está no pau da goiabeira. Nós estamos ferrados, entendeu? Acaba o dinheiro na região. Estamos literalmente ferrados. Então, a produção de semente de soja é importantíssima. Vocês vão ver no decorrer do curso, que é importantíssima para a nossa região, tá? Se acabar a semente de produção de soja, lascou. Tá? Então, produção de semente é muito importante. Mas, eu estou falando aqui da autopolinização, da polinização cruzada. Eu falei que a soja tem autofecundação, né? Então, quer dizer o quê? Eu preciso de agente polinizador para promover a fecundação da soja. Eu tenho que ter alguém que leve o pólen de uma flor para outra flor em outra planta para que ocorra a polinização e fecundação na soja? Não, porque a soja é uma planta de autopolinização, autofecundação. Quer dizer, o grão de pólen vai fecundar a flor dela mesma, a mesma flor, o mesmo grão de pólen produzido naquela flor fecunda ela durante o período que o botão floral está fechado. Então, eu não preciso de agente polinizador para produzir semente de soja. Olha que maravilha, muito bom isso, né? Não precisa que tenha vento, que tenha inseto, tem outras coisas polinizando para produzir semente. Ótimo, muito mais fácil. Agora, tem uma cultura aqui, pessoal, que eu não produzo sementes, não se produz sementes nas várzeas, mas se eu não tiver o agente polinizador, eu vou ter um sério problema com a produtividade. Sabe qual é? Melancia. Nas várzeas é produzido melancia. E quem é o agente polinizador da melancia? São as abelhas. As abelhas é que visitam as flores das melancias e a melancia tem, tá? Ela faz polinização cruzada, ela tem que receber o grão de pólen de outra flor, tá? Ela vai receber o grão de pólen de outra flor para que ocorra a formação, a dupla fecundação, ocorra a formação, no caso da melancia, tanto da semente dentro, quanto do desenvolvimento do ovário para formar o fruto. A melancia, eu vendo fruto, que é oriundo do desenvolvimento do ovário. Mas o desenvolvimento do ovário só ocorre se ocorrer a fecundação do óvulo. Tá? Então, tem que obrigatoriamente ocorrer a fecundação do óvulo. Para ocorrer a fecundação do óvulo, obrigatoriamente tem que ocorrer a polinização. Mas quem faz a polinização da melancia é a abelha. Então, se eu tiver uma quantidade reduzida de agentes polinizadores, ou se eu tiver poucas abelhas numa lavoura de melancia, eu vou ter poucas melancias sendo formadas na área de produção. Por isso que, quando vocês forem visitar áreas de produção de melancia, vocês vão ver que muitos produtores de melancia têm caixas de abelha dentro da área de produção de melancia. Muitas vezes contratam de fora, trazem de outros locais, tá? Para que coloquem-se essas caixas na área de produção, para que ocorra a polinização das flores de melancia, para que ocorra posteriormente a formação da semente e do fruto. Tá? Então, polinização é muito importante. Para nós, na produção de soja, não, porque é autopolinização. Para a produção de semente de milho, bicho importantíssimo, tem que ter polinização. Milho é espécie de polinização aberta. Tem que vir grão de pólen de outra planta. Tem que ter agente polinizador. É inseto, não é o vento. Tá? Mas tem que ocorrer polinização. Eu dependo de agentes polinizadores para levar o grão de pólen de uma flor até outra flor. Tá? Então, é importante eu saber que existem esses agentes polinizadores. Quem é que faz a polinização? Como é que ocorre isso? Tá? Importantíssimo saber. Acabei de falar da melancia, que é feito por abelhas, que no caso aqui eu vou chamar de entomofilia, ou seja, a polinização é feita por insetos. No caso da melancia, abelha. Tá? No caso de outras espécies, outros tipos de inseto. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho os diferentes tipos de polinização. Anemofilia é a polinização feita pelo vento. O vento leva o grão de pólen. Tá? Entomofilia
né? Quem que é o agente polinizador? Quem que leva o grão de pólen de uma flor a outra? Os insetos, né? Quem que leva na cantarofilia? Quem que leva o grão de pólen de uma flor a outra? Os besouros, né? Outro exemplo clássico da dependência do inseto para polinização é o caso do maracujá e da mamangava. Quem visita a flor do maracujá é a mamangava, né? Aquela abelhona que parece um besouro, né? Enorme, preta, amarela. Então, se eu não tiver mamangava, se não tiver agente polinizador na área, eu vou ter uma baixa taxa de produção de maracujá, vou ter poucos frutos sendo produzidos. As plantas vão florescer, dar muita flor, mas pouco fruto sendo produzido. Entendeu? Aí eu vou ter que fazer a polinização manual, porque eu não tenho agente polinizador. Eu dependo do inseto para fazer a polinização, tá? Pode ser feito por borboletas, que é a psicofilia, pode ser feito através de mariposas, fanenofilia, através de aves, né? Ornitofilia, as aves, o beija-flor, quando visita as flores, né? Ou as saíras e tal, que visitam flores atrás do néctar, levam pólen de uma flor para outra. Através da água, pode ser feito pelo homem, que é artificial, pode ser feito até por morcegos, animais, por exemplo, roedores. O morcego, por exemplo, pessoal, é importantíssimo na polinização das cactáceas, né? Vocês comem a pitaia lá no mercado, 40 pau o quilo da pitaia. A pitaia é uma cactácea, um fruto de um cactus. Quem faz a polinização da pitaia é um morcego. Se não tiver morcego visitando as flores à noite, porque elas abrem à noite, tá? Então, por isso que o morcego é o principal agente polinizador, porque é ele que frequenta as flores à noite atrás do néctar. Se eu não tiver morcego, eu tenho problemas de produção de frutos, entendeu? Poucas flores vão virar frutos, né? Vão dar origem a frutos. Por quê? Porque eu vou ter uma taxa de polinização muito pequena, eu não vou ter agente polinizador levando o pólen de uma flor para outra, tá? E esses são alguns dos tipos de agente de polinização, existem muitos outros. Importante saber sobre os agentes de polinização. Outra característica importantíssima sobre o agente de polinização. Campos de produção de sementes, nós vamos ver mais adiante, tem que ter um negócio chamado isolamento. Se eu quero produzir semente, eu tenho que isolar aquela área para que eu diminua ao máximo os riscos de contaminação dentro do meu campo de produção de semente. Contaminação, principalmente, quando eu falo em isolamento, contaminação genética. Então, eu tenho que ter no meu campo de produção de semente uma certeza ou garantia que não vai vir grão de pólen de outro lugar causar problema de contaminação genética, cruzar indevidamente sem que eu queira dentro do meu campo de produção de sementes. Eu tenho que isolar esse campo. E para fazer o isolamento, eu tenho que saber que tipo de polinização e qual é o agente polinizador daquela espécie de planta que eu estou produzindo semente, tá? Por exemplo, o milho, eu sei que o grão de pólen do milho é trazido pelo vento, né? Se eu colocar uma área de produção de sementes de milho perto de uma outra área de produção de milho qualquer, ou de semente de milho, e forem plantas diferentes, né, genética diferente, o grão de pólen pode sair de uma lavoura, de uma área, e contaminar a outra. Então, eu tenho que isolar, eu tenho que saber como é que ocorre a polinização, qual é o agente polinizador para pensar no isolamento, tá? Para fazer o isolamento dessa área, para garantir que não venha grão de pólen de locais indevidos para contaminar o meu campo de produção, tá? Outro aspecto aqui, tá? É as dificuldades, né? Ou fatores que interferem na polinização, que evitam ou dificultam a polinização. Isso aqui nós estamos falando agora, pessoal, de fecundação cruzada, tá? Tem fatores que favorecem a autofecundação, que eu falei aqui, a cleistogamia, né? Falei aqui, cleistogamia favorece a autofecundação, e tem fatores que, deixa eu voltar a tela aqui, tem fatores que dificultam, né, a autopolinização, ou favorecem a polinização cruzada, favorecem com que o grão de pólen de uma planta vá até a outra, tá? Favorecem com que ocorra o cruzamento de plantas diferentes, tá? Quais são esses mecanismos que dificultam a autopolinização, né? Ou favorecem a autopolinização ou não? Tem um mecanismo chamado de dicogamia, que são
ocorrem em plantas hermafroditas. O hermafroditismo é um mecanismo que favorece a alta fecundação, porque já na mesma flor eu já tenho duas estruturas, uma masculina e uma feminina. Isso favorece, mas não quer dizer que vai ocorrer autofecundação, porque podem ocorrer algumas coisas que dificultem essa autofecundação. Por exemplo, o amadurecimento de gametas masculino e feminino em períodos diferentes. Tá? Então, eu tenho uma flor hermafrodita com estrutura masculina e feminina, mas o grão de pólen fica maduro ou viável, né, apropriado, né, num momento diferente em que o óvulo está pronto ou o estigma está receptivo. Então, mesmo sendo a mesma flor e as duas apresentando as estruturas masculina e feminina, podem existir mecanismos que não permitam ou diminuam a chance de ocorrer a autofecundação. Quando ocorre essa diferença na fase de desenvolvimento dos dois gametas, masculino e feminino, e os grãos de pólen ficam prontos antes, tá, do estigma estar receptível, eu chamo de protandria. Protandria é quando o pólen está pronto e o estigma não receptivo. Tá? Eu posso ter, a flor está cheia de pólen, mas não vai ocorrer a autopolinização dela, porque o estigma ali, o receptáculo, não está pronto para receber o grão de pólen, como se ele tivesse fechado. O grão de pólen não vai germinar e não vai ocorrer autofecundação. E o contrário, que eu chamo de protogenia, que é quando o estigma está receptivo, pronto para receber um grão de pólen, mas o grão de pólen daquela flor ainda não está maduro. Então, não vai ocorrer a autofecundação. O estigma está pronto e o grão de pólen que chegar ali vai promover a fecundação, né? O grão de pólen vai germinar, fecundar. Só que esse grão de pólen vai ter que vir de outra flor, porque daquela flor não está maduro. Tá? Isso eu chamo de protogenia. Nós temos o mecanismo chamado de monoicia, tá? Onde os vegetais apresentam flores unissexuadas separadas na mesma planta. Então, uma planta monóica é aquela planta que tem nela mesma, né, uma flor masculina e uma flor feminina. E são mecanismos que diminuem a chance da autofecundação. Então, eu tenho uma flor que só tem estrutura reprodutiva masculina e a outra que só tem feminina, na mesma planta. Isso é uma planta monóica. Monoicia, plantas que possuem flores unissexuadas masculinas e femininas nela mesma. Então, uma mesma planta tem flor masculina e tem flor feminina separadas, não na mesma flor. E nós temos a dioicia, que são plantas, né, vegetais que têm flores unissexuais em uma única planta. Então, eu tenho uma planta fêmea e tenho uma planta macho. Eu tenho uma planta que só produz flor fêmea e eu tenho uma planta que só produz flor macho, tá? Um exemplo clássico disso é o mamoeiro, que vocês já viram desde criança. Aquele pé de mamoeiro é macho, é um mamão macho. Ele dá flor, mas não dá fruto, porque ele só produz flores femininas. Ocorre de existir lá no meio uma flor feminina e formar esporadicamente um fruto ou outro, assim como num pé de mamão fêmea ocorre de formar um cacho com flor masculina ou até mesmo uma flor intermediária. Ocorre, tá? Mas o mamão é um exemplo clássico. Eu tenho a planta fêmea e a planta macho. O kiwi, né, que é essa fruta que vem no mercado aí, parece um bago, sei lá, de cachorro, sei lá que coisa horrorosa, aquela, né, peluda por fora. Aquilo lá é uma planta dioica. Tem o kiwi macho e tem o kiwi fêmea. Quando você compra a muda de kiwi, o que eles fazem? Eles pegam a planta, né, e essa planta é fêmea, opa, só vai produzir flor fêmea. E aí? Eu vou ter que ter uma flor macho, uma planta macho para produzir, né? Pólen, para polinizar e formar o fruto. Aí eles enxertam naquela planta um galho de uma planta macho. Então, na mesma planta vai uma parte dela fêmea e uma parte dela macho, só que através de enxertia. Então, eu tenho numa mesma planta, que é fêmea, um galho de macho enxertado que vai produzir o pólen suficiente, tá? Para que ocorra a polinização, fecundação e formação do fruto. Tem um outro processo chamado de autoincompatibilidade, tá? De origem genética, onde nós temos um alelo, determinado como alelo S, que não permite o crescimento do tubo polínico dentro do estigma da mesma flor.
tá? Então, o grão de pólen produzido tem, né, ele não germina, ele não consegue crescer dentro do tubo polínico da mesma flor. Esse alelo está contido no grão de pólen. O grão de pólen daquela planta tem um alelo que, quando vai ocorrer o processo de germinação, paralisa o processo de germinação dentro do tubo polínico da mesma flor. Isso é autoincompatibilidade gametofítica. E tem um outro processo que é a autoincompatibilidade esporofítica, tá? Que ocorre no estigma da flor, um grupo de alelos, né? Um grupo de alelos gênicos lá, de alelos que não permitem, tá? A germinação do grão de pólen. Então, o grão de pólen da mesma flor tem determinada característica, quando chega ali, ele não consegue germinar. Tá? O estigma inibe a germinação. Tá? Então, esses são mecanismos que dificultam a autofecundação. E tem um outro processo também, tá? Chamado de macho-esterilidade, que é a incapacidade de uma planta produzir grão de pólen viável. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, para fazer plantas híbridas de espécies que têm autofecundação. Tá? Um exemplo clássico é o arroz. Existe no mercado, já existe há bastante tempo, não existe aqui, é pouco cultivado, acho que pouca gente plantou, mas algumas regiões do mundo aí é bem plantado, mas existem as cultivares ou variedades de arroz híbrida. Tá? O arroz é uma planta de autofecundação. Tá? Ele cruza com ele mesmo. Tá? O grão de pólen da mesma flor, né? Ou antes de abrir a flor, o grão de pólen já fecundou o óvulo dele ali. Tá? Então, quando eu tenho autofecundação, a chance de eu fazer a hibridação é muito pequena, porque eu não tenho mecanismos que favoreçam o cruzamento de indivíduos diferentes. Hibridação, formação de híbrido, eu tenho que cruzar características diferentes. Nós vamos falar mais disso adiante na disciplina, mas para fazer um híbrido eu tenho que ter contraste, eu tenho que ter pais com características diferentes. Quanto mais diferentes, maior a chance de eu obter um produto híbrido. Tá? Um produto com novas características, resistente, produtivo e assim por diante. Então, para produzir híbrido, eu tenho que ter alogamia, eu tenho que ter fecundação cruzada para fazer híbrido. O arroz, tá? É autofecundação, a soja é autofecundação. Mas eu consigo fazer híbrido com esse? Consigo. Como? Com a descoberta desse negócio chamado macho-esterilidade, que é a incapacidade da planta produzir grão de pólen viável. Ou seja, a parte feminina dela é viável, mas o grão de pólen que ela produz não é viável. Então, eu consigo, em campos de produção, o arroz é um exemplo clássico, em campos de produção, fazer com que ocorra fecundação cruzada entre plantas diferentes, tá? Através da macho-esterilidade. E no arroz funciona dos sistemas de macho-esterilidade é a temperatura. Descobriram que existiam variedades, né, de macho-esterilidade que, sob condições de altas temperaturas, o grão de pólen se tornava inviável. Então, aquela planta, né, com macho-esterilidade não produzia grão de pólen viável numa determinada condição de temperatura, temperaturas elevadas. Então, o que eles descobriram? Ela era capaz de receber grão de pólen de outra planta, mas o grão de pólen que ela produzia não era viável. Então, ela não se auto-fecundava, mas continuava receptiva a grão de pólen de outra planta. E assim, quando eles levavam essa planta para condições de altas temperaturas, se eles estivessem junto no momento que o estigma está receptivo, outros tipos de planta, outros indivíduos com grão de pólen viável, ocorria o cruzamento entre eles. Eles promoviam o cruzamento. E assim, a macho-esterilidade ajudou a formar aí, né, a desenvolver, né, através do melhoramento genético, as variedades ou cultivares de plantas autógamas híbridas. Vocês vão ver, entender durante o curso que a autogamia tende a levar à homozigose e a alogamia, tá, tende a levar à heterozigose. O que isso significa? A autofecundação preserva características dos pais, pouca variabilidade genética, autofecundação ou autogamia.
Fecundação cruzada, aberta ou alogamia, tá? Tende a levar a alta variabilidade genética, porque cruza indivíduos diferentes, tá? Então, hibridação, eu preciso ter alta variabilidade genética para conseguir. Então, na produção de híbridos, eu preciso ter fecundação cruzada, tá? E através da macho esterilidade, eu consegui levar a fecundação cruzada para espécies que anteriormente não tinham fecundação cruzada, e eu consegui, assim, produzir híbridos de espécies autógamas, tá? Por exemplo, arroz, soja, feijão e outros, tá ok? Por hoje, pessoal, nós vamos ficar por aqui, tá? O restante desse tema eu apresento na próxima aula, porque já ficou bem extenso aqui, tá bom? Então, por hoje, é isso. E agora, as perguntas, tá? Estou aberto aí, deixa eu parar aqui. As perguntas. Bora lá, pessoal. Por favor. Vamos lá. Alô? Som? Pessoal? Alguém aí? Ninguém? Que beleza. Ninguém aí? Bom, então vou passar o trabalho, vou falar aqui para vocês já o trabalho. E aí, na próxima aula, vocês já vão ter que postar no Moodle ele, tá bom? Vou passar um trabalhinho aqui. É isso aí? Tá certo? Posso passar já? Ah, alguém mesmo deu um de boa lá, pela madrugada. Ninguém tem dúvida quanto a isso? Se ninguém vai falar, todo mundo entendeu tudo, né? Professor, Diga. a minha dúvida no caso é do melhoramento genético do arroz, que é muito difícil, que ele se autofecunda. Como é que ocorre? É muito difícil, porque ele é autofecundação. Então, ele mesmo se autofecunda, e quando ele autofecunda, antes da flor abrir, antes da ântese, né? Mas aí, o que os caras conseguiram? Eles conseguiram descobrir que existe a macho esterilidade em alguns materiais de arroz. Eles conseguiram fazer com que essa macho esterilidade fosse transmitida às plantas que eu quero usar no cruzamento. Hibridação, produção de híbrido, pessoal, tem que ter pais diferentes. Quanto mais diferentes forem os pais, quanto mais contrastantes as características do pai, maior a chance de eu ter um indivíduo híbrido, vigor híbrido. Para obter hibridação, eu procuro vigor híbrido. O vigor híbrido eu consigo como? Com pais diferentes, que é um exemplo clássico que todo mundo vai entender do vigor híbrido. Pega um cachorro Rottweiler puro e um Pitbull puro. O Rottweiler puro, de raça pura, ele é cruzado só com outros indivíduos da mesma raça, por isso que ele é puro. Quando eu tenho os indivíduos da mesma genética cruzando entre eles, ali com pequena variação genética, eu tendo a chegar à homozigose. Por isso que uma raça, a Rottweiler, é característica. Pai, eu olhei, é Rottweiler. Porque eles tendem a estar em homozigose. Nunca estão em homozigose. Mas existem características que são mantidas. Tá? Características que são mantidas devido à homozigose, devido à autofecundação. Tá? Aí o Pitbull, a mesma coisa. Raça pura de Pitbull. Cruza Pitbull com Pitbull, eu vou mantendo as características da raça. Aquela raça tende a estar em homozigose. Agora, se eu pegar o Rottweiler e cruzar com o Pitbull, vai nascer o quê? Né? O tatu com cobra. Vai nascer um vira-lata. Por quê? Porque ele vai deixar de ter características do pai e vai deixar de ter características da mãe. Vai surgir assim um novo indivíduo, tá? E vai surgir um cachorro sem uma raça definida, porque ele é a mistura de indivíduos de características diferentes. O vira-lata é isso. Por que eu falo que o vira-lata é super resistente? O vira-lata tem o tal do vigor híbrido. O vira-lata pega carrapato, o vira-lata toma tiro de 12, é atropelado por carreta carregada de arroz, come lixo podre, entendeu? É mijado pelos bêbados na rua, então tudo aí.
Agora você vai lá, paga R$ 5.000 num filhotinho de raça pura, bonitinho, não sei o quê, e o que acontece? Pega pulga e carrapato e morre doente. Não é resistente nem ao carrapato, é da babesiose, erliquiose, escambau, pega uma sarna da pulga e morre. Porque eles estão em homozigose, eles são suscetíveis a determinadas doenças e uma série de coisas. A genética não varia para surgir variabilidade de resistência. O vira-lata não, velho. O vira-lata é a mistura de tudo. E só os genes dominantes se expressam. Então, quando eu quero produzir um híbrido, eu tendo a produzir um vira-lata. Eu quero misturar indivíduos de raça pura diferentes para produzir um vira-lata com características que eu quero. Então, eu pego o Rottweiler, que tem uma característica que eu quero, pego o Pitbull, que tem outra, e um tem uma coisa, um tem outra, um tem uma coisa, outra, e vamos ver se o que cruzar vai ter um pouco do pai, um pouco do outro, para ver se nasce uma coisa boa. Isso é hibridação. O vira-lata é um híbrido. Surge um indivíduo novo com características desejáveis. Só que se eu pegar esses filhotes de mistura de Pitbull com Rottweiler, vai nascer um de um jeito e outro do outro. Já começou a variação daí. E cruzar entre eles, tá, vai ocorrer um processo chamado segregação. Aí os filhotes deles vão ser diferentes deles também, né? Vai segregar. Eu não vou conseguir manter aquela característica, a não ser que eu leve a heterozigose, a homozigose, porque eles tendem a estar em heterozigose. Híbrido é heterozigose, é variação que ocorre a todo momento. Cruzamento que promove variação. Autofecundação, não. Então, quando eu quero fazer um híbrido, eu tenho que fazer heterozigose, eu tenho que misturar. E a autofecundação não permite a heterozigose, ou permite em taxas muito pequenas. Arroz é autofecundação, ele tende a estar em homozigose. Como é que eu vou fazer ele entrar em heterozigose? Aí eu vou usar a mastosterilidade, Adriano. Aí eu vou pegar uma planta que tem mastosterilidade e ela transmite para os filhos a mastosterilidade. E aí eu vou lá e faço o cruzamento da planta que tem mastosterilidade na planta que tem a característica que eu quero. E aí eu vou obter lá uma planta que é macho estéreo, mas com as características que eu quero. Aquela planta que é macho estéreo não vai produzir grão de pólen, ela não vai se autofecundar. E aí entra uma terceira planta de arroz que vai ter que produzir o grão de pólen para autofecundar aquela planta que eu fiz ser macho estéreo. E assim eu consigo produzir um híbrido. Então eu tenho duas plantas que eu quero, dois tipos de planta de arroz que eu quero. Uma eu tenho que colocar macho esterilidade nela para ela virar planta mãe, para ela receber o grão de pólen da outra planta. E aí eu consigo fazer hibridação. Tá? E assim eu consigo o híbrido de arroz, que é uma planta, né, de autofecundação, da soja, do feijão. No milho é muito fácil fazer, porque ele já é de autofecundação, já é fecundação cruzada. Fecundação fechada ou autofecundação é mais difícil. Deu para fazer porque descobriram uma esterilidade, tá? Senão tinha que fazer na mão, flor por flor, planta por planta, entendeu? Ia conseguir pouquíssimas sementes e na outra geração já ia mudar, não ia ser o que eu quero, não conseguia fixar a característica, tá? Entendeu? Deu mais ou menos para entender, não? Sim, no caso, porque eles fazem agora o do arroz, mudaram que nem eles fazem o arroz RR, né, produz, e tem também aquele Clearfield, que é para fazer o arroz vermelho. Aí é mais ou menos isso mesmo, né? Eu não sei se eles são híbridos, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que não foi hibridação que eles conseguiram, né? Através da hibridação. Às vezes eles conseguem inserir gene. É transgenia, né? Então já foi inserido o gene dentro dele. Né? É outro processo de transgenia. E como ele, assim como a soja são autofecundação, né? Então eles estão em homozigose, a variação genética é pequena, eles conseguem transmitir com facilidade para o filho. Então você compra uma semente de soja transgênica e a semente que ela produzir, né, também vai ser transgênica. Ao passo que o milho, por exemplo, você compra uma semente de soja transgênica e ele é um híbrido, e a semente que ele vai produzir, né, daquela que você comprou, você colhe e vai produzir, a partir dela, muitas já não vão ser transgênicas.
porque ocorre, ele vai cruzar, vai ter variabilidade e pode perder essas características. Homozigose é difícil perder característica. Heterozigose perde e ganha com facilidade, tá? Então, macho esterilidade é uma das formas que existem na natureza e que a gente usa para promover, né, fecundação cruzada em espécies autógamas. Ela dificulta a autogamia, ela dificulta a autofecundação e a autopolinização. Tá? É um dos mecanismos que a gente usa para poder promover cruzamento de espécies autógamas ou de autopolinização e autofecundação. Bora lá, quem mais? Bora, galerinha. Não mais, né? Todo mundo sabe cheio. Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu vou lançar ela lá no Moodle. No Moodle já estão as outras, tá? Aquela outra aula. A nossa internet tá uma bosta, me desculpem a palavra correta, né? Tá uma merda. De casa, muito pior, mas da escola está ruim. E eu tô demorando muito para conseguir fazer o download e o upload dos vídeos para o YouTube, porque eu tenho que baixar da internet do Google, converter nos conversores de arquivo, para depois jogar no YouTube para botar o link para vocês terem acesso. Então, está demorando um pouco, mas esse material vai estar disponível no Moodle o quanto antes, tá? Essa aula gravadinha vai estar lá no Moodle. Tá beleza? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula semana que vem. Talvez seja encontro, talvez não seja, não sei, mas eu vou avisar vocês, tá? E desculpem hoje pelo atraso, mas infelizmente vocês estão vendo que eu não estou nem na escola, estou aqui na chácara. A internet não colaborou, estou com problema tanto acho que no computador e no smartphone ou lá na rede da escola mesmo. Beleza? Então é isso aí, até mais para vocês. Muito obrigado, pessoal.